Abra sua Bíblia comigo. Provérbios. Capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. Todo mundo aqui comigo? Todo mundo aqui comigo? Então tá bom. Diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aleluia. Fala conosco, Jesus. Quem está com fome e sede da palavra de Deus aqui? Deixa eu ver. O apóstolo Paulo, ele diz que a palavra de Deus ela é apta para nos exortar, nos ensinar, nos corrigir e nos colocar no caminho da verdade. Amém? Ame a sua Bíblia, ame a palavra de Deus. Eu vou ler de novo esse versículo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. O escritor aqui, Salomão, ele faz uma alusão, porque do seu coração procedem as fontes da vida. Ele usa a palavra fonte como se fosse uma fonte de água. Quem já viu fonte de água aqui em sítio? Você já viu? Vocês já viram fonte de água em sítio? Aqui na nossa região tem muita fonte de água. Eu quando ia pescar com meu pai, andar de bicicleta, a gente via muita fonte. Eu já fiz pedalada com os meninos aqui da rede de jovens, e a gente foi num lugar, tinham várias fontes, a gente viu ali perto da região da Barra Mariana, é uma região de sítios aqui em Bitinga, e ali tem muitas fontes. Você passa um córrego, é muito legal. Mas por que Salomão ele está fazendo uma alusão com o coração com ser a fonte? Gente, presta atenção. Olha aqui para mim, você que está em casa, desliga a televisão, sai do Facebook, sai das redes sociais, você que está aqui comigo, presta atenção. A Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você ficar boiando, se você ficar pensando em outra coisa, a fé ela não vai entrar no seu coração. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Um estudo diz que uma pessoa que presta atenção, ela guarda cerca de 20% da mensagem. Uma pessoa que presta atenção. Então a gente vai falar aqui durante umas 3 horas. Não, estou brincando. Então você vai guardar só um pouquinho. Todo mundo aqui comigo? Faz assim com a mão. Aí. Isso. Põe a mão na nuca. Isso. A nuca é atrás. Todo mundo aqui, você em casa que é inteligente, deve ter posto a mão na nuca. Todo mundo aqui pôs a mão na testa. Essa é velha, faz muitos anos que eu não fazia. Concentra aqui. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Na sua casa, você não precisa tomar conta de uma fonte de água. Sim ou não? Aliás, você nem se preocupa com água na sua casa. Você escova o dente com a torneira aberta. Você mexe no WhatsApp com a torneira aberta. Você se ensabona no banho com a torneira aberta. Por quê? Porque a água brota na sua casa. Você nem sabe de onde a água vem, mas você acha que a água é infinita. Deixa eu dizer algo para você, jovem. A água não é infinita. E você não se preocupa com água. E tem um cavalete lá na sua casa. O pessoal da companhia de água fornece água. Então você usa água à vontade. Mas Salomão, nos dias dele, não tinha água encanada. Você acredita nisso? Não tinha água encanada. Não tinha torneira, não tinha bomba d'água, não tinha esses mecanismos. Como que eles usavam água, pastor? Eles tinham que abrir um poço quando não tinha uma fonte perto. Quando tinha uma fonte, era melhor ainda, porque eles não iam precisar ter todo o trabalho de cavar um poço bem profundo. E o que eles tinham que fazer com aquela fonte? Guardar. Por que eles tinham que guardar aquela fonte de água? Por muitos problemas. Os inimigos podiam vir tomar aquela água, os inimigos podiam vir estragar aquela fonte. Se você lê no período bíblico, no período das guerras, você vai perceber que era estratégia. Um rei, quando ia lutar com outro, o que ele fazia dias antes? Mandava os inimigos lá de noite e destruía os poços, para que durante a guerra eles não tivessem água para beber. Já pensou você lutando durante 3, 4, 5 dias sem água? Então era uma estratégia de guerra, entulhar os poços, estragar as fontes de água.
Então Salomão sabia que as pessoas da época sabiam da importância de guardar as fontes das águas, porque das fontes das águas a água ia para os animais beberem, as águas serviam para regar a plantação, para ter fruto, as pessoas tomavam banho, as pessoas bebiam água. Então as pessoas sabiam da importância do quê? De cavar um poço ou guardar a fonte, o reservatório de água. Na sua casa, ainda que acabe a água, tem a caixa d'água, tem 200, 300 litros. Então, ainda que a água acabe, você tem um pouquinho de água às vezes. Mas e quando a água começa a acabar? Eu não sei se na rua da sua casa já fizeram manutenção na rede de água, e aí eles desligam a água. Já aconteceu comigo no meio do banho. E eu estava bem sujo, você só dá aquela molhada, a água para de cair, parece que fica pior, porque gruda com a terra, né? Com sujeira, e não resolve. Salomão, ele está falando, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ele não está falando de uma fonte de água, ele está falando para você guardar o seu coração, só que ele faz uma alusão com fonte, porque tem muito princípio semelhante, tem muito princípio parecido, e nós vamos falar disso essa noite. Quem está entendendo até aqui diz amém. Amém. Só gente inteligente. Você sabia que uma das coisas que a pessoa tinha para guardar a fonte ou para zelar pela fonte era proteger a fonte? Proteção. Você sabe o que protege uma fonte? Você sabe o que protege uma fonte? O que protege uma fonte são as árvores em volta, por vários fatores. Primeiro, as raízes, elas não vão deixar que a terra em volta caia dentro da fonte, ou pedras, e aquela fonte seja sufocada e ela morra. As raízes em volta ali da fonte vão permitir que a terra não caia para dentro. Essa é algo muito importante. Segunda coisa, a copa da árvore, os galhos da árvore, as folhas, elas vão proteger a fonte no dia da chuva. Chuva muito forte, se cair direto na fonte, começa a causar erosão e aquela fonte é danificada. Quanto maior a tempestade, quanto maior for a chuva e a fonte estiver desprotegida e descoberta, maior é a chance daquela fonte morrer. A árvore, ela vai proteger a fonte no dia da tempestade. A copa da árvore também vai proteger aquela nascente, aquela fonte do calor. Não vai deixar evaporar muito rápido aquela água. E pode até o sol excessivo matar uma fonte. Você sabe quais são as árvores da nossa vida? As árvores da nossa vida são valores e princípios bem estabelecidos pela palavra de Deus, que estão em volta do nosso coração, estão em volta da fonte da vida, da onde procedem as águas do nosso coração. E existem muitas árvores ali em volta. Só que tem muito jovem, tem muita gente que acha que árvore não serve para nada. Vai lá e corta a árvore e joga a árvore fora. Posso falar de uma árvore que eu vejo que tem jovem cristão está cortando e jogando fora, está destruindo essa árvore? É a árvore da liberação das drogas. O que eu vejo de jovem cristão trabalhando, libera maconha, libera cocaína, libera crack, cada um faz o que quiser da vida. E aí as pessoas vêm com pataquada, com discurso burro, para não falar outra coisa. Ah, mas a maconha faz menos mal que o cigarro. A maconha faz menos mal que o álcool. Pastor, mas é verdade. A maconha faz menos mal que o álcool, faz menos mal que o cigarro. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que dói mais? Eu grampear o seu dedo com um grampeador ou com um prego e martelo? Eu acho que com o grampeador dói menos. Então você vai deixar eu grampear o seu dedo? Porque dói menos? Deixa eu te falar algo. Você sabia que o consumo de cigarro no Brasil diminuiu 40% nos últimos 12 anos? O consumo de cigarro no Brasil diminuiu 40%. Sabe por quê? Políticas públicas
foram tomadas. Já viu aquela frase? A propaganda é a alma do negócio? Não tem mais propaganda de cigarro na televisão. Não tem mais propaganda de cigarro em revista. Não pode mais ficar veiculando filmes e novelas e pessoas fumando. Se tem que estar na descrição. Contém cenas ilícitas, uso de droga, e aí limita o alcance do público. Informação, palestras. Essa série de medidas fez com que nos últimos 12 anos reduzisse o consumo de cigarro no Brasil em 40%. Glória a Deus. Menos gente viciada, menos gente passando mal, menos pessoas com todos os problemas que o cigarro causa. Agora, por que o cigarro é pior que a maconha? Vai liberar a maconha? Não. Nós devíamos estar nos esforçando ainda mais para continuar com políticas públicas, sociais, para que o uso do cigarro ainda seja menor ainda. E o da cerveja também, e das bebidas alcoólicas também. Se parou de passar propaganda na televisão de cigarro, se acontecer isso com o álcool, será que não vai diminuir? Parar de passar na hora do futebol, Brahma e você, Skol e você, Kaiser e você. Na hora do futebol, quantos jovens, quantos adolescentes estão assistindo? Revista, mídia impressa. Você não pode mais colocar logotipo de cigarro em lugar grande, visível, mas você passa nos bares, nas lanchonetes, está tudo estampado com marca de cerveja e bebidas alcoólicas. E aí tem jovem cristão que se diz cristão, ou com mau entendimento bíblico, fica militando a favor da liberação das drogas. Não, pastor, mas a maconha é medicinal. O uso da maconha medicinal, ele não é você fazer um charuto de meio quilo de maconha e fumar. É feito em laboratório, é extraído todas as substâncias, é feito em gotinha ou comprimido. Não estamos falando de charuto, não. Tem remédios também feitos com um monte de droga, mas ninguém está fumando. O comprimido, gotinha, tudo feito em laboratório, com prescrição médica, é outros 500. Não, pastor, mas acalma, relaxa. Acalma, relaxa, tira da pessoa para você ver o quanto que ela fica calma. E aí tem jovem que vai lá e corta essa árvore. O mundo tem todo o direito de lutar por aquilo que eles acreditam. Mas nós também temos o direito de lutar e falar aquilo que nós acreditamos. E ao invés de você ficar jogando no time contrário, joga no time do reino dos céus. Porque o capeta já tem muita gente para trabalhar e militar para ele. Você é militante do reino dos céus. Não se esqueça disso. Você é filho de Deus. Você tem um papel na sociedade. Tem amigo meu que é a favor. Opa, você milita a favor e eu vou militar contra. Aborto. Jovens que se dizem cristãos a favor do aborto. Gente, a nossa fonte, o nosso coração, você vai derrubando essas árvores em volta, vai trazer lixo para dentro da sua vida. Quando vier a tempestade, vai cair. Eu pastorei alguns jovens aqui que tinham uma opinião muito bem formada a respeito disso. Era a favor de liberação de drogas, a favor do aborto, a favor de um monte de coisa, contrários à palavra de Deus. Eu falei para essas pessoas, o que sobra do teu evangelho? O que sobrou do teu evangelho? O teu evangelho se tornou uma coxa de retalho. Não tem mais um monte de árvore protegendo o teu coração, que é a fonte da vida. Tem um graveto aqui e um aqui. Quando vier a chuva pesada, e ela vai cair, vai destruir a sua fonte, vai trazer um monte de lixo para dentro do seu coração. Aborto. Eu gostaria que vocês assistissem vídeos de aborto na internet. Nos Estados Unidos liberaram um tipo de aborto, eu até preciso ver melhor como que acontece. Eu vi algo por cima, você tira parte da criança, olha só, você tira parte da criança pelo canal da mulher, a cabeça fica dentro da mulher, e eles vêm com uma tesoura e faz um corte na nuca, e fura o cérebro da criança. Criança de 5 meses, 6 meses, 7 meses. Há países
que o aborto é permitido um dia antes, 2 dias antes da previsão do nascimento. A criança vai nascer dia 27, a previsão médica, até dia 25, 26 pode ir lá e fazer o aborto. O que é o aborto? É assassinato dentro do útero. Ah, mas o sistema nervoso pode ser que não seja desenvolvido até a segunda. Deixa eu falar algo para você. A Bíblia diz assim, em Salmos: o Senhor me conhecia no ventre da minha mãe, ainda que a matéria não estava em forma. Ou seja, não tinha osso, não tinha pele, não tinha tecido. Era só uma coisinha. Era só um grãozinho de feijão. O Senhor já me via. A vida para nós é sagrada. O mundo quer militar por aborto, que o mundo milite por aborto. Você é filho de Deus. Nós não militamos por assassinato. Se você ficar destruindo essas árvores de fonte, essas árvores do lado de fora da fonte do seu coração, logo não sobra mais nada para proteger. Padrões sexuais, novos padrões sexuais. Sexo antes do casamento. Gente, eu não vou nem falar do pecado. Eu vou falar do que postura de jovens cristãos. Não, mas se as duas pessoas se gostam e há o consentimento e há o respeito, qual é o problema? O problema só tem um probleminha bem pequenininho assim, chamado Bíblia, a palavra de Deus. Casamento é algo sagrado para nós também. Casamento é algo especial. O sexo é para depois do casamento. Quantas doenças sexualmente transmissíveis estão matando milhões e milhões de pessoas? Uma vez eu falei isso com um jovem, o jovem falou assim para mim: mas é só usar preservativo. Eu falei: mas você é a favor do aborto, porque você diz que o preservativo só garante 98% de eficácia. Então, se nesses 2% a pessoa tem chance de engravidar, nesses 2% você também tem chance de contrair uma doença sexualmente transmissível. Aí a pessoa ficou meio perdida. Eu falei: e aí? Sexo seguro é sexo dentro do casamento. Vou repetir. O mundo que milite e lute pelo que eles quiserem, nós temos padrões. E se você começar a cortar essas árvores ao em volta da sua fonte, vai vir muita coisa ruim para dentro da sua fonte. Homossexualismo, homossexualidade. Homossexualidade. Pastor, mas é comum. É comum. É comum, mas não é normativo no princípio bíblico. Nem tudo que é comum é normativo no princípio bíblico. No nosso país, corrupção é comum ou não é? É muito comum. É normal corrupção? Não. Mentira é comum ou não é? É muito comum. Mas é normal? Não. E eu não estou falando para você sair perseguindo, fazer textão, brigar com pessoas. As pessoas são livres. O que eu estou falando é de você militar. É você dentro de você desligar uma chavinha e falar assim: não tem problema, vai lá e corta a árvore. Eu já vi pessoas falando: não, mas eu acho que é normal, porque se ama, se está feliz e se vive bem. Não, tem que experimentar mesmo. O que está sobrando do seu evangelho? Não corte essas árvores em volta da fonte da vida. Prostituição. Existe um grupo, o feminismo ele tem várias vertentes, mas tem uma vertente dentro do feminismo que diz que a mulher ela é empoderada sobre o próprio corpo e o homem também, a ponto de que, se ele quiser se vender por dinheiro, ele tem esse direito. E ele pode, e é bom, e não tem nenhum problema. Aí tem a outra vertente feminista que diz que não, porque é a objetificação da mulher, e é o comércio do corpo, e aí diz que não. Enquanto elas não sabem o que elas querem da vida, a palavra de Deus já está muito bem estabelecida. Qualquer tipo de prostituição, seja de homem ou de mulher, está vetado. Nós não nos vendemos nem por dinheiro, nem por favor, nem por privilégio, nem por cargos. Outro princípio, ou desprincípio, você queira chamar, desigrejados. Antigamente tinha as pessoas que eram desviadas. O que era o desviado? A pessoa que abandonava a fé. Hoje em dia tem pessoas que não abandonam a fé, mas elas querem viver um evangelho solitário, um evangelho individualista. Porque conviver em grupo e com a igreja tem atrito. Gente, eu estou aqui há 15 anos. O que mais teve aqui dentro
depois de ceia e batismo, foi quebra-pau. Problema, atrito. Eu já fiz esse ano, contando com esse ano com o acampamento online, foram 12 acampamentos. Tirando o online, que online é difícil brigar online, né? Só nos comentários. Mas presencial eu já fiz 11 acampamentos. Eu não lembro do acampamento que não teve briga. Eu não lembro do acampamento que não teve discussão. Eu não lembro do acampamento que não teve reclamação. Deixamos de fazer? Não. Graças a Deus. Chegamos a fazer cultos com 300, 400. Eu já cheguei a colocar 550 cadeiras no acampamento e gente ficar em pé, para a honra e glória de Jesus. E não cabe mais gente lá. Não cabia mais cadeira. Gente na janela, gente para tudo quanto é lado. Mas o princípio diz que nós temos que caminhar juntos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Em meu nome. Deus estabeleceu, Efésios 4:11, Deus estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, para a edificação dos santos. Está falando de uma coletividade, está falando de um grupo. Nós vamos ter atrito. Vai ler Atos 6, tem atrito em Atos 6. Atos 6:1, multiplicando-se os discípulos nos dias dos apóstolos, houve contenda. Atos 15, concílio da igreja, quebrando o pau para normatizar algumas coisas. Gálatas 2:20, 22, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, tretando, arrumando problema. Mas eles nunca deixaram de estar juntos. Nós temos que estar juntos, amém? Nós temos que estar juntos. Não corta esse princípio. Eu estou vendo muita gente, não, eu oro na minha casa, porque Deus conhece o meu coração, porque eu não estou fazendo mal para ninguém, e se munindo de muitas desculpas para cortar árvores. No dia da chuva, no dia da tempestade, a sua fonte vai estar descoberta, vai vir chuva pesada sobre ela. Salomão está falando sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarda o teu coração, jovem, guarda o teu coração. Relativização da verdade. Uns jovens que, pelo amor de Deus, começa a assistir uns canal no YouTube, começa a relativizar tudo, relativiza tudo. Eu assisti muito o canal, bem antigamente, daquele PC Siqueira, relativizava tudo. Cauê Moura, relativiza tudo. Felipe Neto, relativiza tudo. Eu postava texto no Facebook falando disso em 2014, 2015. Há 4, 5 anos atrás. Tem um canal novo no YouTube, Flow, que tem um subcanal, chama Os Cortes do Flow. É 2 rapazes, até que simpáticos, entrevistam outras pessoas. Um dos meninos, ele fuma maconha, abertamente ele fala. O nome dele é Monarca, apelido. Já assisti várias entrevistas, porque as entrevistas até que muito bacana. E é engraçado porque ele vai fumando um negócio que a gente não sabe o que é. Ele abertamente fala que fuma maconha, mas eu acho que não na hora do programa. Mas eu tenho minhas dúvidas, porque ele fica muito louco ali enquanto ele fala. E ele começa a filosofar junto ali com o pessoal que está assistindo. E é até cômico, porque ele fala uma coisa, dali 30 segundos, ele fala um negócio totalmente diferente. E se vocês entrarem no canal, vocês vão perceber que os inscritos percebem. Porque eles vão lá e escrevem assim nos comentários. Aos tantos minutos falou tal coisa, aos tal falou outra coisa totalmente diferente. Eu lembro um dia que perguntaram assim para ele: você tem vontade de aprender? Ele: muito, meu sonho, sempre quis. Ele: é mesmo? Então eu vou te ensinar, você quer mesmo? Eu acho que não. Acho que não. Uma relativização da verdade. Eu estava lendo uma pesquisa uma vez, só abrindo aqui um parêntese. Pessoas que usam qualquer tipo de droga, bebida, alucinógeno ou até remédios, quando elas ficam filosofando ou produzindo conteúdo, se é assim que eu posso dizer, enquanto estão debaixo de efeito, elas falam muita besteira, lógico. Só que quando elas voltam ao normal, elas continuam acreditando na besteira que elas falaram. Isso é um problema muito grave. Às vezes ela fala uma besteira tão grande que quando ela está sã, ela fala: meu Deus, eu não acredito que eu falei aquilo. Mas tem uns não, que quando volta, fala: eu sou um filósofo, eu sou um gênio, que eu sou um sabido. E nós temos que tomar cuidado, porque nós estamos ouvindo um monte de gente que parece que está falando sabedoria e não está falando nada.
Eu vi esses tempos atrás na internet uma foto de uma criança de uns 5, 6 anos, a mãe vestiu ela como uma mini adulta. Os psicólogos estão tratando isso de adultização, a sexualização infantil. E aí teve gente que falou assim, eu não vejo nada demais, só vejo uma criança. Aí tem pessoas que falaram, olha, é só uma criança, mas no mundo que nós vivemos é um mundo ruim, é um mundo malvado. Nós temos que parar com essa relativização da verdade. Nós temos que parar. Sabe quando a gente pode relativizar? Vou te dar um exemplo. Qual é o melhor sabor de sorvete? Para você é um, para mim é outro. Qual é a melhor pizza? Para você é um, para mim é outro. Isso é um ponto de vista, isso é um gosto. Nisso cabe relativização. Sabe o que não cabe relativização? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E nisso não cabe relativização nenhuma. Nós não temos opção B contra esses fatos. Nós não temos opção B contra esses fatos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe qual é a diferença de furto e de roubo? Sabe qual é a diferença de furto e roubo? Aqui está o meu celular. Se eu fico aqui distraído e alguém passa aqui e pega o meu celular e leva embora sem eu ver, sem que haja um atrito com a minha pessoa, isso é um furto. Furto é crime, sim ou não? Eu fui uma vítima, sim ou não? Sim ou não? Sim. Quando é roubo? Quando exige uma violência. A pessoa me ameaça verbalmente, me segura pelo braço, põe uma arma, uma faca e me leva o celular. O roubo é um pouquinho pior, porque usou de violência, a pessoa vai pegar acho que uns anos a mais, não sou advogado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O celular é meu, não é? Eu fui uma vítima, tanto do furto quanto do roubo, sim ou não? Sim ou não? Se eu deixar o meu celular em cima do muro de casa, eu entro, vou tomar banho, vou comer, depois de 2 dias eu volto lá, em cima do muro da minha casa, ali da mureta baixinha da minha casa, o celular não está mais lá. Olha para mim, o celular não está mais lá. Ele foi furtado. Sim ou não? Eu sou uma vítima, sim ou não? Eu fui prudente, sim ou não? A gente tem que parar de relativizar a verdade. Tem ruas muito perigosas aqui no nosso país. Tem uma rua chamada Linha Vermelha, uma avenida lá no Rio de Janeiro. Ninguém passa lá depois das 10 da noite. Você vai passar lá? A pé? De carro? Com o vidro aberto? 15 por hora? O braço para fora? Pode ser que não aconteça nada. Pode ser que aconteça uma tragédia. Você tem que parar de relativizar a verdade. Existem coisas que são concretas. Tem um costume aqui na nossa igreja, de muita longa data, e isso acontece acho que em todas as igrejas. Quando acaba o culto, os jovens saem comer. Depois que os jovens saem comer, o que os meninos fazem? Levam as meninas embora. Eu gostaria de viver num mundo onde os meninos não precisassem levar as meninas embora. Mas esse mundo não existe. Pode ser que ela vá embora sozinha e não aconteça nada. Uma vez uma pessoa disse assim para mim, pastor, mas por que ao invés de você falar para as mulheres não andar sozinha, você fala para os estrupadores não estrupar? Eu preciso responder? Ô, seu estrupador, por favor, não faça mal para essa menininha, não. Nós temos que parar de relativizar algumas coisas. Parar de cair em discursos. Esses dias não, faz tempo, vendo um vídeo de uma mulher falando assim, uma pseudo-filósofa, ela explicando.
Olha, eu vejo uma certa coerência no roubo e no assalto. A Márcia Tiburi, se não me falha o nome. Hoje estou dando nome a todo mundo, né? A Márcia Tiburi, se eu não me engano. A pessoa, ela é, parafraseando ela é contagiada pelo capitalismo, ela precisa de algo, ela não tem, ela vai lá e subtrai. E um monte de gente, é verdade. E aí nós vamos cortando árvores de volta da nossa fonte da vida. Olha, você tem que escolher um lado. Jesus, ele disse assim, olha, quem comigo não ajunta, espalha. Não existe lado neutro. Você não é o meia-noite do Constantine. Quem já assistiu o filme Constantine, que é uma luta entre anjos e demônios, sabe que tem um personagem chamado Meia-Noite. E aí ele fala, ele é neutro. Não existe meia-noite no mundo espiritual. Não existe gente neutra. Ou você está com Jesus, ou você milita por Jesus, ou você está contra. E você tem que tomar uma posição. Porque Jesus já falou, quem comigo não ajunta, espalha. Só de você já não estar juntando com Jesus, você já está espalhando. Pastor, como eu mantenho a minha fonte protegida? Conhecimento profundo das verdades bíblicas. Quem leu a Bíblia essa semana? Quantos capítulos você leu da Bíblia essa semana? E não é ler tipo assim, o Senhor é meu pastor, nada me falta nada. Blá, blá, blá. Não, lê o texto, faz uma interpretação de texto. Para quem o autor está falando? Qual é o objetivo? Qual é a aplicação pessoal para a minha vida? Como eu posso colocar isso em prática no meu dia a dia? Como isso vai impactar a minha vida? Tem gente que lê a Bíblia e fala assim, o fulano, olha, eu vou mandar esse versículo para o fulano, é ele que está precisando ouvir isso aqui. Eu gosto muito da frase de um homem de Deus, eu não vou lembrar quem é, ele disse assim, quando eu li a Bíblia eu encontrei muitos erros, todos eles estavam em mim. Quando você lê a Bíblia você tem que encontrar muitos erros, mas em você. Em você. Salmo 119:15 diz assim, meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas e terei respeito. É ter respeito. É meditar, pensar, analisar e respeitar, não ultrapassar. Mantenha as árvores no lugar que protegem a fonte de vida do seu coração. No dia da chuva, isso vai fazer diferença. Isso vai fazer diferença. Outra coisa que acontece com a fonte, sujeira. Pastor, o que é a sujeira? A sujeira é galho. Galho, folha, tudo que cai dentro da fonte. Eu tive com os índios, 30 dias eu fiquei com os índios, em agosto de 2015. Eu fiquei 30 dias com os índios. E teve um dia que os índios falaram, vamos caçar? E saiu uma expedição para caçar. Como eu não sou caçador, eu sou descendente de índio, mas eu não sou caçador. Já cacei quando eu era adolescente com estilingue, não façam isso. Eu saí carregando cantil de água, facão, e os índios com os arco e flecha, no meio do mato. E nós andamos umas 2, 3 horas dentro da mata, e eles queriam muito matar um porco. Eles falavam assim, pastor, vamos pegar porcão grande, e você carrega até na tribo. Porque é tipo um batismo para eles, é tipo uma honra, a pessoa que vai na caça a primeira vez, carregar a caça na volta. Aí eu chamei o pastor Wilson, o pastor Kiko, e perguntei, viu, quanto pesa um porco desse? Ele falou, 50, 60 quilos. Eu falei, não. Gente, 3 horas no meio do mato, eu estava orando, Senhor, que não achemos porcos. Graças a Deus não achamos. Mataram um outro bicho lá, mas era bicho de pena, ave. Aí foi mais fácil para carregar. Nem fui eu que carreguei, graças a Deus. Estava na expedição, estava em outra expedição, estava em dois bandos, 2 grupos. Mas sabe o que me chamou a atenção? A gente no meio da mata, achamos uma fonte. Eu estava morrendo de sede, já tinha acabado a água do cantil. Eu falei, pode beber água aqui? Eles falaram, aqui não pode beber água. Eu falei, por que não? E eles foram do outro lado da fonte, era uma fonte um pouquinho grande, eles falaram, olha ali, tinha um monte de marca, pegada de bicho. Ele falou, os bichos bebem água aqui. Quando eles estão bebendo, eles urinam.
e defecam em volta da fonte, a fonte fica contaminada. Quando chove, limpa tudo. Mas se tem pegada em volta da fonte, não é bom beber, porque você vai passar mal, vai ter dor de cabeça, vai ter desinteria, vai ser legal. Eu falei, então eu vou ficar com sede. A nossa fonte, muitas vezes ela é contaminada por isso, pelas coisas do dia a dia. Folha, galho, urina, fezes. Pastor, o que é isso? O que significa isso? Os ambientes tóxicos que nós convivemos. Às vezes você frequenta uma sala de aula, muita gente tóxica. Às vezes no seu trabalho, muita gente tóxica. Na faculdade. Eu vou falar algumas coisas, você vai se identificar. Eu deixei anotado aqui. A sujeira é tudo aquilo que não te traz saúde. É tudo aquilo que te traz um peso. Olha só. Negatividade. Você conhece gente negativa? Gente que fica só... Não vai dar certo, não vai dar certo. O copo está meio vazio, não está meio cheio, sabe? Eu não vou lembrar agora quem disse a frase, acho que foi Einstein. Disse assim, pessoas pessimistas, para cada solução que você dá, ela encontra um problema. Você dá uma solução, e não vai dar certo, aí vai arrebentar lá do outro lado. Gente pessimista, gente negativa. Tem ambientes que tem muita ganância. Gente, eu já trabalhei em lugar que rola muita ganância, muita avareza, principalmente no setor de vendas. Há muitos anos atrás, há 10 anos atrás, eu trabalhei num negócio que era dinheiro. Eles botavam você para correr, chicote motivacional, e vamos lá que o dinheiro está lá na frente. Gente, um ambiente de ganância, de avareza. E você vê que as pessoas, a equipe nossa era uns 10, 12 vendedores, e as pessoas ficam ali entre elas fazendo um grupinho, ó, vamos juntar eu e você, vamos lá no fornecedor tal, nós vamos conseguir, sabe? Fala baixinho que o fulano está chegando. Sabe, um pouco de competitividade faz bem. Agora, esse tipo de competitividade excessiva, avareza, ganância, faz mal. Faz mal. E você muitas vezes está nesse ambiente, respinga em você. Ambientes onde ficam te pressionando. Eu lembro quando eu era adolescente. Ah, mas você nunca beijou? Mas você tem que beijar. Mas você tem que beijar. Sabe? Você fica se sentindo mal porque você nunca beijou. Não, mas você tem que beijar. Transou. Não, nem com uma boneca inflável. Nem com 2, nem com 3. Que posição que você fez? Eu lembro quando eu estava na escola. Aí gente, adolescente é tudo mentiroso. Tudo mentiroso. Eu lá assim, né, bocó. Já beijou? Ah, já? Como que chama? Josefina. Mora onde? Ih, não é daqui, mora longe. Aí o outro que era melhor para mentir, já estou transando já. Transei com 2. E semana passada namorei 5 vezes à noite. Ainda é mentiroso. Ambientes tóxicos ficam empurrando sujeira para cima de você. Isso fica respingando em você. Injustiça, fofoca. Gente, eu já trabalhei em ambiente também que tem muita injustiça, muita fofoca. Impiedade, egoísmo. Ambientes de blasfêmia e imoralidade. Eu já fiquei em lugares assim que tinha muita blasfêmia. Pessoas que zombavam da minha fé, riam da minha fé. Ciúme, inveja. Ah, pastor, olho gordo pega. Não, eu estou preparando uma mensagem para falar sobre isso. Só que o ciumento e o invejoso pode fazer mal para você. Não porque tem um pozinho do pirilim-pim-pim no ar, um olho gordo que pega em você. Mas a pessoa, muitas vezes, ela toma atitudes e comportamentos que te prejudicam. Não porque tem uma liga no ar que gruda em você. Não é nada disso. Nada disso. Nada disso. Eu vou ler um texto para vocês, se alguém quiser abrir comigo, em João 13. João 13, 4. Diz assim. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se de Simão Pedro
E este lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também a mão e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto aos mais, já está todo limpo. Ora, vocês estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Então você percebe que aquela limpeza que Jesus estava fazendo nos pés dos discípulos não era apenas uma limpeza física, era símbolo de algo espiritual. Porque ele falou assim: olha, a respeito do traidor, ele não está limpo, o coração dele tem sujeira. Agora pergunta: por que Jesus lavou só o pé do apóstolo Pedro e dos demais discípulos? O pé é a parte do nosso corpo que fica em contato com esse mundo. Jesus está falando assim: olha, vocês já estão limpos, mas tem uma parte de vocês que é o pé, que ainda tem contato com esse mundo. E eu acho lindo da parte de Jesus, porque Jesus fala assim: olha, se eu não lavar o seu pé, você vai estar sujo. E se você estiver sujo, você não tem parte comigo. Mas como eu tenho interesse que você seja meu amigo e tenha relacionamento comigo, eu faço questão de lavar o seu pé.